Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de revisão da nossa P3 e prestem atenção, se possível, anotem cada detalhe desta atividade que vai ajudá-los então a responder a provinha no sistema, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Observe esse texto sobre a arte e vamos responder juntos, tá? Então leiam e observem. Antes do século XVIII, a palavra arte era usada para designar qualquer tipo de habilidade para produzir alguma coisa. Naquela época, tanto a pintura quanto a produção agrícola eram encaradas como arte. Hoje, pensamos mais nas artes como formas de expressão. Um artista usa sua habilidade e sua imaginação para criar alguma coisa. E o que ele produz geralmente provoca algum tipo de reação nas outras pessoas. Algumas reações comuns são a admiração por uma bela escultura, o sentimento de tristeza diante de um poema emotivo ou o prazer de assistir a uma peça de teatro engraçada. Esse texto foi extraído da Britânica Escola. Ela é uma enciclopédia online. Então vamos responder as perguntas que vão ser direcionadas a esse texto, certo? Após ler o texto, descreva sobre o gênero textual em que foi escrito o texto arte. E letra B. Quais são as características principais da arte apresentadas no texto? Nós sabemos que o gênero textual verbete de enciclopédia, ele responde a esta pergunta. Se nós temos ali em cima o nome enciclopédia, né? Se nós temos ali um texto explicativo sobre alguma coisa, então no caso, olha, observem, Britânica Escola. Colocar esse nome no Google, você vai ver que é uma enciclopédia online. Então trata-se do gênero verbete de enciclopédia, que apresenta informações a respeito da arte, nos comunicando mais sobre o tema de forma objetiva. Então o verbete de enciclopédia tem este objetivo aí, comunicar de forma objetiva, de forma informativa ao seu leitor sobre o tema que ele quer pesquisar. E letra B, quais são as características principais da arte? Então, quando eu falo características, eu quero saber o que ele falou no texto sobre a arte. Então, nós podemos ver que lá no texto fala sobre designar habilidades para produzir alguma coisa, a arte significa isso. É uma forma de expressão, o texto também fala. E o artista usa suas habilidades para criar, o texto também fala. Então, essas são as características da arte. Função referencial. Esse foi outro conteúdo que nós estudamos nesse período e nós vamos mostrar para vocês algumas características da função referencial. A função referencial apresenta informações objetivas. Então eu quero pesquisar sobre um tema, eu busco as respostas de forma objetiva sobre aquele tema. Fatos concretos, então é tudo na realidade. Linguagem denotativa, nada de linguagem poética, é a resposta para aquela coisa que eu procuro na forma exata, na forma real dela. E aí vem a notícia de jornal, no dicionário, uma notícia científica, elas apresentam então a função referencial. Então, se nós quisermos pesquisar a palavra amor no dicionário, nós vamos ter essa definição. Sentimento afetivo que faz com que uma pessoa queira o bem de outra. Sentimento de afeição intensa que leva alguém a querer o que, segundo ela, é bonito, digno, esplendoroso. Então, este é o sentido real da palavra amor, diferente de um poema sobre amor que falaria de forma bem expressiva, em uma linguagem conotativa. Então a referencial é a linguagem real, é a designação daquela palavra com significado, com a definição. Função metalinguística da linguagem. Nós falamos para vocês também que a função metalinguística é o código falando do próprio código. É como o pintor fazendo seu autorretrato. Isto é, o código falando do código, porque eu estou expressando através da arte, através da pintura, a mim mesmo que sou pintor, que sou artista. Então, eu estou usando para vocês agora a função metalinguística da linguagem, que é falar da metalinguagem utilizando a língua portuguesa. Sujeito e predicado foi o nosso último conteúdo. Então, vamos analisar aqui nas frases que se seguem para entendermos mais o sujeito, tá? As colegas de sala estavam jantando. O sujeito é um termo essencial da oração, assim como o predicado. O que é o meu sujeito? É a resposta para o meu verbo, que, no caso, inicia aqui o predicado. Quem é que estavam? As colegas de sala. Ok, então as colegas de sala é o meu sujeito. Nesse caso, a gente caracterizaria como sujeito simples. Não é porque aqui nós estamos com as colegas no plural que seria composto. Não. Para que tenha um sujeito composto, eu tenho que ter mais de uma pessoa dentro dessa minha oração.
Então as colegas e as professoras, por exemplo, aí sim seriam sujeito composto com predicado aí. Então quem é o meu sujeito? As colegas de sala. E aqui continua. Depois foram embora para casa. Nessa segunda oração, nós temos o foram. Quem foram? Elas. Então nós temos a indeterminação do sujeito. Então se a gente fosse classificar, estaria assim, ó, sujeito simples, as colegas de sala. Sujeito indeterminado na segunda oração, que é foram, elas, né? Se eu pedisse para vocês, falem para mim agora o núcleo do sujeito. Vocês colocariam apenas as palavras principais dentro, então não colocaria as colegas de sala não, somente colegas de sala. E do indeterminado seriam o quê? Elas, ok? Não se sabe o que aconteceu com o cachorro desaparecido. Se sabe ou sabe-se. Nós temos aqui, gente, um pronome. Quando temos a presença de um pronome, esse sujeito é indeterminado. Quem se sabe? Ele ou ela, talvez. Mas você pode perguntar, e o cachorro, tia? Não seria então o meu sujeito? Não. Porque eu estou tentando saber o que aconteceu com o cachorro desaparecido. Não que o cachorro esteja praticando a ação. Ele praticou a ação? Não. Todo sujeito pratica a ação. Se o cachorro não está fazendo nada aí, então ele não é sujeito, ele é apenas um objeto na minha oração. Nós vamos falar sobre objeto direto e indireto depois. Então, não se sabe o que aconteceu. Então, nós não temos uma determinação aí. E esse se, quando aparece, sempre que aparece, o se, nós sabemos que é um sujeito indeterminado. Carlos e Marcos estavam jogando futebol. Quem é que estavam? Eu perguntei para o verbo. Carlos e Marcos. Nós temos um sujeito composto, porque eu não estou falando só de uma pessoa, mas foram duas pessoas, Carlos e Marcos. Então, sujeito composto. Penélope entediou-se com a aula. Nós temos aqui Penélope. Ela aparece. Mesmo que nós temos o se, entediou-se, mas aparece o nome de alguém. Quem entediou-se? Penélope. Então nós temos um sujeito simples aí, tá, gente? Então saibam diferenciar esta situação aqui do se sabe para a situação entediou-se. Nós temos o se também, mas a gente cita o nome de uma pessoa que pratica a minha ação. Choveu muito ontem. Todas as vezes que nós falamos de fenômeno da natureza, nós falamos que existe uma oração sem sujeito. Não tem quem praticou a ação aí. Choveu. Então, fenômeno da natureza. Vamos aprofundar só mais um pouquinho agora na oração sem sujeito. Exemplo. Houve muita discussão no trânsito. Quem praticou a ação, gente? Não temos quem pratica a ação. Houve muita discussão. Então, todas as vezes que nós temos o verbo haver, no sentido de acontecer, nós temos uma oração sem sujeito. Nesse segundo exemplo. Há muita gente na festa do meu primo. O há, no sentido de existir, também faz com que a minha oração seja sem sujeito, porque não tem alguém praticando a ação aí. Eu digo que há muita gente, mas essas pessoas estão fazendo o que na festa? Eu não defini a ação, então é uma oração sem sujeito. Aqui fora faz frio, fazer também, e nós temos aqui um fenômeno da natureza. Aqui fora faz frio, eu não estou determinando quem praticou a ação. Então, todas as vezes que tem o verbo fazer, prestem atenção, pode ser também uma oração sem sujeito, se não indicar aí a pessoa que praticou aquela ação. Ok, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês façam uma boa prova, tá? Estudem por esta orientação que eu estou dando e pelas outras videoaulas também. Vocês vão fazer uma ótima prova. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Muito sucesso para vocês. Aguardo a correção das nossas provinhas.